Olá, tudo em cima? Aqui é Geraldo Oliveira, mais uma vez aqui pela Global Diáspora, para mais uma conversa com vocês. Hoje eu tenho duas pessoas muito especiais aqui, estou a receber duas pessoas muito especiais que eu quero apresentar a vocês e vão contar um pouquinho das suas histórias e também onde que nossos caminhos, né, cruzaram-se e estamos aí juntos. E eu vou falar para vocês já, eles vão se apresentar brevemente e vamos continuar aqui a conversar durante um tempo. Está aqui à minha direita meu amigo Carlos Vitorino. Carlos, muito obrigado pela tua presença. Depois ele vai falar. Do lado esquerdo está aqui o Marcos Silveira, meu irmão gêmeo. Depois vocês vão saber o porquê disso também. Tem mais histórias aí para contar. E vamos começar aqui uma conversa rápida e objetiva sobre um projeto muito interessante que eu já apresentei a vocês em outro momento. E eu vou começar aqui com a apresentação do nosso Carlos Vitorino. Carlos, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela tua presença. Marcão, vamos junto. E antes de passar a palavra aqui aos nossos amigos, eu quero agradecer, aquele agradecimento especial realmente à TV Leiria, que abre sempre as portas para nos receber e faz esse trabalho com extrema qualidade. Carlos Romeira, muito obrigado. Está aqui por trás da câmera, você não está vendo aqui, mas ele está aqui, junto com a gente sempre. E eu vou começar aqui já com os nossos amigos a falar um pouco, nosso bate-papo, nosso bate-bola. Vou começar por ordem alfabética com o Carlos Vitorino. Carlos, suas considerações iniciais, fale aí um pouco para nós, quem é o Carlos Vitorino? Olá, antes de mais quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É um privilégio estar aqui com o Geraldo Oliveira, o Marcos, o mestre Carlos e o David, que estão aqui na retaguarda, mas que gera... Os Davids, né? Tem um David e o Davidson. E o Davidson, todos aqui presentes. E, Carlos Vitorino quem é? É um pai, tem muitas personas, é um profissional liberal que já exerce há demasiados anos, mas que adora aquilo que faz. É um pai extremoso e que é carinhoso e procura sempre dar muito espaço aos filhos que tem e que ama muito a que se realizem. E é companheiro, é facilitador de múltiplas ações que eu vou fazendo na comunidade e que me realizou muito. E eu costumo dizer que o importante é experienciar e ter presença. Tudo o resto vem por acréscimo. É isto, basicamente. Subscreva tudo aqui que o nosso amigo disse. E agora eu vou passar a bola aqui para o meu irmão gêmeo aqui do lado. Né? Depois a gente conta o porquê dessa história. Né? Temos uma história que apesar de virmos do mesmo estado, né, que se cruzou aqui em Leiria, mas eu vou passar a palavra a ele e ele vai se apresentar. Marcão, está contigo a bola. Quem é o Marcos Silveira? Bem, antes de me apresentar, eu quero também fazer um agradecimento ao Carlos e ao David, as pessoas maravilhosas que nos recebem tão bem aqui na TV Leiria, e a eles eu desejo tudo de bom, sucesso no trabalho que eles vêm desenvolvendo em Leiria com tanta primazia. Mas o Marcos Silveira é um pai, como diz o Carlos, disse ainda há pouco, o Carlos Vitorino, um pai extremoso, apaixonado pelos filhos, agora apaixonado pelos netos, né? E um marido super apaixonado, né? Então, esse é o Marcos Silveira, um profissional que já está reformado, a gozar da reforma e que está disposto, pronto para fazer o bem a outras pessoas. O meu propósito de vida é esse, é fazer o bem às pessoas que me cercam, vê-las felizes, assim como eu sou feliz. E eu posso me dizer que eu sou um homem completo, porque tenho uma esposa maravilhosa, tenho filhos maravilhosos, netos maravilhosos, então eu sou um homem feliz.
E em breve uma neta, né? Em breve, logo, logo, chegando em maio, uma Aí neta. falta um mesinho para chegar ali A Cecília, que está a chegar. A Cecília. Boa, boa. Isso é tudo aqui, eu subscrevo tudo que esses homens disseram, porque acompanho e realmente são pessoas diferenciadas. Mas vamos lá. O que faz, agora vamos para o campo profissional, na verdade. Vamos falar agora com o nosso amigo aqui, Carlos Vitorino. O que faz o Carlos Vitorino atualmente está em Leiria, ou fez? Fala você, diz pra gente o que você faz, para as pessoas lá, para os nossos amigos entenderem quem é o Carlos Vitorino no campo profissional. Fala, Carlão. Bom, fiz um pouquinho de tudo, né? Sou formado, nascido praticamente no Canadá, licenciado em Portugal, trabalhei no estrangeiro, sou arquiteto de formação, recentemente tirei uma formação como facilitador de biodança, sou um homem de múltiplos papéis, na qualidade de arquiteto sou especialista em projetos de execução, projetos focados na indústria e no controlo ou na ajuda do controlo de obra até à inauguração. E, portanto, é todo um mundo, tem a ver com rigor, tem a ver com organizar o trabalho do desejo manifesto do cliente até chegar à obra, passando por todas as fases, licenciamento, pormenorização, ajustes, gestão de obra, por aí fora. De vez em quando, ou seja, todas as semanas, tenho um grupo de biodança aqui em Leiria, na Escola de Dança Clara Leão, e danço com eles, o que é outro aspecto de mim próprio, que é conhecer-me melhor através do outro. E é isso que eu faço. Portanto, eu pulso entre estas duas coisas. Um dia, talvez seja apenas e tão somente facilitador de biodança, mas para já, continuo a ser um profissional liberal fortemente empenhado em ajudar a comunidade também a desenvolver projetos locais. É isto, internacional. Fantástico, fantástico. Já conheceram um bocadinho quem é o Carlos Vitorino. Só um pouquinho. Depois nós vamos ter um programa específico que vai falar com esses dois homens aqui. Uma vez vai ser com ele, outra vez vai ser com esse daqui. E eles vão falar um pouco mais sobre as suas profissões, sobre as suas trajetórias. Agora vocês vão ter um compacto da vida de cada um deles, ok? Marcos, quem é o Marcos, na verdade, o que fez ou o que faz o Marcos Silveira? Conta um pouco da sua trajetória aqui para os nossos amigos que estão a nos ouvir. Bem, eu sou por formação da área de gestão, me licenciei no Brasil já há muitos anos, tenho uma experiência muito grande na área de gestão. Meu último trabalho foi numa empresa petrolífera no Brasil. Me reformei nesta empresa e hoje vim a Portugal acompanhar o filho mais novo na sua formação aqui em Portugal. E encontrei aqui uma cidade linda, maravilhosa, porque Leiria, quem a conhece se apaixona. E eu me apaixonei por Leiria. E hoje estou aqui em Leiria a acompanhar um filho que está aqui a tirar a sua licenciatura em Portugal. Então eu vou agora inverter a ordem, né? Como o Marcos falou que veio para aqui com um objetivo específico, né? Foi acompanhar o filho, ele vai falar um bocadinho da experiência dele com as migrações ou a vida de um imigrante, na verdade, Marcos sendo brasileiro, que está aqui, ele vai começar e o Carlos Vitorino depois vai complementar com essa experiência também, com as migrações, com essa experiência de viver fora da sua terra natal. Marcos, você falou então que veio para aqui, reformou-se no Brasil, veio acompanhar o filho, e aí como é que foi esse processo? O seu filho veio como estudante do ensino superior, e você veio em que condição? Fala um bocadinho dessa sua experiência aí, enquanto um imigrante. O meu filho mais novo, o Matheus, ele encerrou o ensino secundário no Brasil, candidatou-se a uma vaga, uma oportunidade numa universidade em Portugal, aliás, em 3 delas. Naquela oportunidade, ele se candidatou em Aveiro, Castelo Branco e Leiria. E ele conseguiu a vaga nas três. E aí eu disse a ele assim, agora a escolha é sua.
e nós não sabemos porquê, mas hoje eu entendo, né, que ele escolheu Leiria. Ele disse, não, meu coração diz que é para ir para Leiria. Então nós viemos para Leiria, nunca havia vindo a Leiria, nem a Portugal, e nós viemos direto a Leiria, num lugar, numa terra estranha, de pessoas completamente diferentes, sem nenhum relacionamento, e aqui chegamos em Leiria, uma cidade que nos abraçou, que nos acolheu. Nunca imaginei me tornar um imigrante. E aqui cheguei e passei por todas aquelas fases do imigrante, né? Não conhece ninguém, tem que procurar um imóvel para arrendar, tem que comprar coisas para mobilar uma residência, conhecer pessoas e identificar uma comunidade com a qual eu pudesse estar. Então, foram desafios que foram sendo vencidos a cada dia. Hoje, 5 anos depois, eu me encontro numa cidade totalmente adaptado a esta cidade, apaixonado por ela, um filho que se apaixonou pela cidade de Leiria e não quer mais voltar. O pai quer voltar para sua terra natal, mas o filho disse, não, eu hoje sou leiriense. Já está a namorar uma gaja, uma rapariga, como diz o português, portuguesa, e dificilmente volta e vai ser um leiriense apaixonado. Então, em breve, daqui a pouquinho, teremos netinhos... Terei netos portugueses. Pô, tá vendo? É isso. Percebem? Depois também, como disse, vamos ter uma conversa mais profunda. O Marcos vai contar um pouco da trajetória, que chegou aqui também com seu visto de reformado, visto D7, que não é só para reformados. Eu já ouvi especialistas a falarem isso, advogados a falarem que o visto D7 para reformados. Eu estou aqui ao abrigo do mesmo visto, né, o D7, o Marcos é reformado, eu não sou reformado, e estamos aqui, mas isso é um assunto para uma próxima conversa. Agora, saltamos aqui para o hemisfério norte, para a América do Norte, e aí vamos saber um pouco de uma experiência aqui também de imigração, ou de emigração, que saiu daqui da sua terra natal e foi para lá, mas conta mais, ele é que sabe melhor sobre isso, ele pode falar melhor. Fala, Carlos Vitorino, conta a tua experiência com sendo um cidadão do mundo. Pois... Bom, eu nasço praticamente no Canadá, mas na verdade nasço aqui na Maceira. Na Maceira era um sítio onde era o único lugar, nos anos 60, onde havia uma clínica privada. Isto é importante dizer isto porque os meus pais são pessoas da inovação, não quiseram ter em casa, como a qualquer pessoa. A minha mãe, se tudo corresse bem, eu teria nascido com umas tenazes, como uma salada, mas não foi o caso, foi numa clínica privada. E nisto, aos 5 meses, vou para o Canadá e vivo lá 18 anos, com idas e voltas a Portugal. Os meus pais viviam relativamente bem, eu estudei em colégios e, portanto, tive sempre uma vida que eu considero até um pouco elitista, mas sempre com esta questão do pulsar em Portugal e o Canadá e Montreal em concreto. Aprendi várias línguas, eu falo 4 línguas, e em 1983 regresso a Portugal. É uma escolha, como em tudo. Os meus pais decidem voltar, eu é-me colocada a possibilidade de ficar ou não ficar e venho para Leiria. Mas é temporário, porque Leiria é o quê? É o ponto, é o trampolim para me enfiar na Escola Superior de Belas Artes na época, que era uma escola em Lisboa, que era uma escola privilegiada. E lá dou eu ingresso e fico em Lisboa durante os anos todos da licenciatura. O importante aqui a referir é que é todo um mundo que se abre. E quando se diz abre, quase que a sensação é de fecho. Porque é uma falta de ar absolutamente extraordinária. Eu vivia num clima de grande liberdade e onde as pessoas se cuidavam muito. E Portugal é um espaço difícil de viver na época, para mim pelo menos foi. E, portanto, esta capacidade de sentir o que é ser imigrante, não se sentir parte, olhar
para tudo à sua volta como uma comparação, porque o problema aqui que se constrói é a comparação. Eu trago comigo uma cultura, eu trago comigo um conhecimento, uma maneira de me resolver na vida, que depois entra em conflito, em choque, em comparação com aquilo que aqui está. E apesar de ser português, e nascido cá, e apesar de ter ido viver para o Canadá, estes dois mundos invadem-me. E mais tarde acaba a licenciatura, namoro em Portugal, decido ficar por Leiria, porque vejo em Leiria apenas e somente um local onde toda a família teria nascido. E esta necessidade de pertença está sempre muito presente em mim, que é eu pertenço aonde e a quê, e a minha família do meu pai é uma família industrial aqui da região, e eu entendo que deveria estar próximo disso. Isso revela-se ao longo da minha vida. Por exemplo, os primeiros anos eu não saio de Portugal, eu quero conhecer os cantos todos do país, eu não me permito ir para Paris, ou como toda a gente fazia, os Interrails, eu não fiz nada disso, porque queria muito conhecer Portugal. Bom, a verdade é que, envolvido anos depois de me licenciar, regresso ao Canadá com a ideia que talvez consiga me realizar lá, e quando chego lá dou-me exatamente conta que já não tenho nada a ver com o canadiano. E portanto é neste pulsar de faço parte, não faço parte, que eu construo a minha identidade, e nada arrependido, porque sempre tive muita disponibilidade para ir para o estrangeiro. Tive muitas oportunidades de trabalhar com estrangeiros e fazer, ainda hoje faço fábricas para o estrangeiro. Portanto, dá mundo, é mundo. E o que eu gosto de Leiria hoje, e olhando para trás, é de facto que Leiria tem mundo. E essa dimensão cosmopolita, ela existe. Sem ser no centro de Lisboa, sem ser no Porto. É por aqui. E então, gosto disso. Então você sente, na verdade, Leiria como uma cidade cosmopolita. A palavra cosmopolita é perigosíssima. Sim. Mas a tua sensação, porque você não se sentia... Tem um conforto, sim, onde eu, como cidadão do mundo, me aceito bem. Ok. Eu, o meu filho, por exemplo, os meus filhos estudaram também ambos no estrangeiro. Tenho uma filha que foi para a Holanda e tenho um filho que foi para Milão, para as melhores universidades do mundo, e ela igual, na Holanda. Um é arquiteto também e outra artista plástica. E a verdade é que acabam por ter uma grande afinidade. E o João, por exemplo, montou empresa em Leiria. Sim. E durante muitos anos ele tinha esta relação tensa com Leiria. Mas de facto Leiria é capaz de ter a capacidade de absorver. Sim. E não dar demasiado... Lisboa sinto-a muito mais anónima. Leiria mantemos a nossa identidade, mas tem a capacidade de pulsar com o mundo com alguma facilidade. E essa capacidade para mim, é o meu ninho. Eu pergunto por tudo isso, mas porque sinto isso, na verdade, né? Nós somos estrangeiros, eu e o Marcos, somos brasileiros, mas sentimos-nos, assim, acolhidos aqui e sinto essa característica da cidade. Agora, o Carlos Vitorino falou de um ponto importante que eu queria explorar um pouco mais, depois eu quero voltar ao Marcos aqui para falar dos desafios, mas a comparação, Vitorino. Você saiu daqui um bebê, nem tinha consciência do que estava a ser levado para uma outra terra, na verdade. E quando regressou, já um adolescente, já um adulto praticamente, né? Adulto. E essa questão de comparar. Você lá comparava, mesmo sem ter um histórico, vamos dizer assim, ou uma memória mais forte da sua infância. A sua infância foi toda no Canadá, correto? Mas você tinha Portugal ali no teu subconsciente, ou vivia Portugal dentro de casa, na verdade. É isso. Né? Falava português dentro de casa o tempo todo. Seus pais falavam o idioma... Sempre. Não, Canadá... mas o idioma, o português, não lá na região que você falava, vivia, não. Era o quê? O francês? Portanto, eu começo a minha educação escolar em inglês. Sim. Depois, mais tarde, os meus pais decidem colocar-me em escolas privadas. As escolas privadas anglo-saxónicas eram muito mais caras. Que era essa uma parte do problema, e eu ingressei num colégio francês, mas ao longo todo o meu estar lá, havia a escola portuguesa aos sábados. Portanto, sempre tive esta questão da proximidade. Apesar dos meus pais não viverem numa zona portuguesa, íamos lá religiosamente aos fins de semana, comprar pão, comprar comida portuguesa, e pronto, convivia-se.
Mas o que é importante aqui perceber, e para mim hoje está muito claro no meu espírito, é que eu nasci com valores portugueses, europeus e portugueses. Sim. E lá soube me integrar com os valores locais. Okay. Porque a escola, os amigos, tudo isso informam o nosso caráter, Sim. a nossa forma de estar. Sim. E sabemos de alguma forma encontrar um e outro meio e fazê-los fusionar. O ponto está é quando regressamos e descobrimos que uma parte dos nossos valores não são portugueses, de facto. Você achava até que eram quando estava lá. A comparar Eu lá sentia-me um imigrante integrado Sim. na comunidade canadiana. como um português. Quando eu venho para Portugal, é outro mundo. Não tem nada a ver com a minha realidade. Nem na forma, nem na postura, nem no entendimento, nem na linguagem. É toda uma tradução que está por ser feita. E essa construção do que é que eles querem dizer, o que é que move o português, eu vivo isso. Entendi. E vocês seguramente vivem isso. Sim. O que é que ele quer dizer? O que é que está subjacente a esta forma de colocar as coisas? Isso é interessantíssimo porque lá se vão longos anos, mas você ainda vive esta realidade. Eu hoje tenho a questão muito clara que é eu chamo isto de presença. Sim. Que é quando eu falo para os meus clientes estrangeiros, eu tenho alguns, eu não tento interpretar. Sim. Procuro esclarecer logo o que é que ele quer dizer com isso, mais do que pressupor. Porque o pressupor é um dado cultural. Sim. Não é? E, portanto, estar presente, estar disponível para a escuta e não qualificar, fazer juízo, porque normalmente sai errado. Porque é uma questão cultural. Importante. Desarmar o espírito para ouvir a outra cultura, conseguir entender, é uma forma mais fácil de lidar com isso, né? Ter Estar bem disponível e tentar perceber. E o que é isso? É o olhar, é a comunicação corporal, é pergunta simples. Eu não percebo. Explica-nos, por favor. O lidar com outras culturas te muniu desse poder de poder lidar com outras culturas. Esta imagem, para mim, diz tudo naquela época. Viram para o professor, o meu professor de arquitetura, do primeiro ano, e digo, olha, desculpa lá, eu vejo toda a gente tratá-lo por setor, outros por arquiteto, outros por senhor arquiteto. Eu não entendo isto. Permita-me, como é que gostava que o chamassem? Não é? E eu estava convencido que ele ia dizer, meu nome é Vítor. Senhor arquiteto. E aquilo caiu o mundo. Porque numa formação tão liberal como era a arquitetura na época, tratar por senhor, professor, arquiteto, era de uma distanciação. Ele não abria mão desse título. Dos títulos. E eu vinha do mundo de tu. Não há arquitetos, não há, ainda hoje ninguém me trata por arquiteto. Eu não me diz nada. E o ponto é esse. É quanto nós... que eu tinha por aprender. Isto acontecia em todo lado. Ir a um café, sermos maltratados. O que é que queres? Amigo, eu desejo, olhe, por favor, e o maltrato. O que para mim era maltrato, para eles era um trato normal. Pois. Queria entrar nesse âmbito aí que você falou e o Marcos... Isto é todo um mundo de descoberta que nós temos que saber gerir as nossas emoções e aceitar o outro. Que é um exercício muito difícil. Mas nós estamos aqui a aprofundar muito esse assunto. Isso vai ser assunto para as próximas conversas. E o Marcos agora vai falar aqui sobre os desafios, na verdade, que ele falou que venceu alguns desafios, mas seguramente outros vieram. E esse eu acredito que seja, para quem vem de uma cultura diferente, né? Essa questão do trato, da forma que o Vitorino acabou de dizer. Como é? Às vezes é algo normal numa cultura diferente, a forma de abordagem, a forma de tratar, e que muitas vezes choca, né, Marcos? Alguns eventos, alguns contatos telefônicos, alguns momentos. Estou aqui a provocar porque eu sei de algumas histórias.
Fala para mim qual foi, pensa aí rapidamente num grande desafio que você enfrentou, que nós estávamos agora há pouco antes da nossa conversa a falar, que os desafios que enfrentamos aqui há 5 anos atrás não são os mesmos que aqueles que chegam agora enfrentam, né, Marcos? Fala um pouco aí dos desafios que você enfrentou e de alguma coisa que você ainda sinta ainda bastante, além da distância, da família, da saudade e tudo mais. Eu não vou me ater à questão da distância. Lembra que nós vamos ter um programa só com o Marcos depois e vamos aprofundar, mas fala um bocadinho para nós. Eu não vou me ater à questão da distância, da saudade, porque isso aí é comum a todos os imigrantes. Mas a questão cultural, apesar de nós falarmos a mesma língua, o português, né? Apesar de que o português diz que nós não falamos o português, falamos o brasileiro, mas enfim, isso é uma questão de alguns, mas nós falamos a mesma língua, mas tem muitas diferenças e culturalmente nós somos diferentes. E para mim foi um choque muito grande, porque eu vim de uma forma, de uma cultura onde eu fui educado por uma cultura de honra, onde o elogio nascia naturalmente dentro de casa, onde o pensamento positivo, o pensamento de que as coisas vão funcionar e que era diferente. Aqui eu chego e encontro culturalmente pessoas que só pensam que tudo vai dar errado, que nada dá certo, que as coisas estão difíceis e que uma palavra de incentivo é pouco usada. E isso choca comigo. É uma das coisas que me choca. A forma direta, objetiva, sem meias palavras e muitas das vezes, desculpa a expressão, mas grosseira, mas é a forma que eu precisei aprender que essa era a forma dele. O português não estava querendo me atacar, mas era uma forma natural deles. E eu precisei me adaptar a isso, precisei aprender a lidar com isso. Hoje, eu já não sinto isso, eu já consigo fazer. Ele continua falando da mesma forma, mas existe um decodificador no meio que eu transformo e recebo de outra forma, eu recebo de uma forma diferente. Mas isso, o tempo é que fez com que eu entendesse e trabalhasse isso em mim. Então, peraí, só te interrompendo, Marcos, é importante, assim, não generalizar, mas é quase que como um idioma diferente, apesar de falarmos o mesmo idioma, a forma de expressar, uma forma de expressão, né, que o Marcos naquele momento soava para ele como como é o termo que ele usou, uma grosseria, uma forma ríspida de lidar, hoje já não tem o mesmo significado. O Vitorino falou sobre isso também, né, que ele também sentiu quando veio de uma outra, a voltar para Portugal. É isso? Exato, então, assim, é o momento, desculpa é o entender. a expressão que eu vou usar aqui, desculpa a expressão, eu usei essa expressão algumas vezes, mas algumas vezes eu falei assim, gente, parece que eles foram criados com tiro, porrada e bomba. E eu fui criado com carinho, com amor e com incentivo, né? Mas quando nós olhamos para o passado, sim, importante nós vamos contextualizar. Vamos entender o porquê das reações. E é importante que nós olhemos para o outro e olhe para o passado e veja por que eles chegaram dessa forma, assim como eles também olham para nós. Uma outra coisa que me impressionou, que nós vamos abordar isso numa outra questão, é que quando nós chegamos aqui, diria que muitos deles, dos compatriotas portugueses, dos meus irmãos portugueses, que hoje eu os considero como irmãos, mas eles nos olhavam com uma forma diferente, com indiferença, com desconfiança. Na outra entrevista, na outra conversa, eu vou contar aqui
um caso, né, vivido por mim com um português Conta não, guarda assunto aqui, não tem spoiler. que se tornou, Ainda não, que se tornou um grande amigo, Sim. um grande amigo que eu tenho por ele uma estima muito grande e ele por mim. Mas foi uma coisa construída e que hoje eu me orgulho de tê-lo como meu amigo, de dizer como meu amigo. Mas as pessoas olhavam para nós com uma certa desconfiança. E eu me perguntava, por quê? Aí mais uma vez, nós temos que olhar para trás, o passado. Então, o passado mostrava que eles tinham razão em olhar para nós, para mim, naquele momento, com desconfiança. Então, vamos lá, vamos deixar que esses homens vão acabar com todos os assuntos aqui. Eles gostam de conversar, por isso que nós somos amigos aqui. A gente é boa de conversa. O Carlos Vitorino, ele é o homem da palavra fácil. Ele é. A gente ouve ele a noite toda e ainda fica com vontade de Esse é o ouvir nosso mais. filósofo. Mas olha, deixa-me só Faça uma acrescentar. consideração. Eu sei que você está ansioso para falar. Faz aí a sua consideração sobre esse tema. Isso é Eu importante. acho isso fascinante, isso que estás a dizer, Marcos. E eu não estou tão claro assim. Eu não olho para a história dessa forma, como tu aludes. Mas a verdade é que, sim, a cultura portuguesa tem esta dificuldade de amar o próximo, de qualificar o próximo. Tem uma grande dificuldade. É muito mais fácil pôr um defeito numa situação e querer dizer o contrário do que simplesmente expressar a qualificação. Exemplos. A comida está ótima. Come-se, diz o outro. Olha, estás com ar, pareces qualquer coisa. Dizendo bem, mas quem lê ipsis verbis não é. O que está a ser dito não é bem, mas tem que ser interpretado ao contrário. E esse é um traço cultural que ainda hoje tem muita dificuldade. Aliás, eu nem permito, para ser sincero, na minha roda de amigos e de pessoas. O que é que a vida me deu? A capacidade de lidar. A capacidade de aceitar o outro e, de alguma forma, saber pôr limite, porque de mim não estás a falar com certeza, quando falas assim, e saber contornar a situação. E exercitar um exemplo. Ou seja, aquilo que eu sou. Na verdade, quando tu vives em duas culturas diferentes, qual delas prevalece? E qual delas é que efetivamente é a melhor? Não há. Tem que fazer um mix ali. É esta nossa capacidade de agir, estar, entender, acolher e, melhor ainda, transmutar. E à minha volta, isso para mim é a regra de ouro. A qualificação, se é para dizer mal, é melhor estar calado. Se é para gerar drama, é melhor estar calado. Ora, isto está em todo lado à nossa volta. Alimenta-se o drama. E para mim, aquilo que mais me dói é quem vem de fora. Não é o imigrante, é o visitante. Quando o visitante vem, tira-se a roupa, faz tudo. Leva-se o homem de boleia, paga-se-lhe o almoço. Mas quando é um dos nossos, não nos reconhecem, não nos ajudam, não querem saber de nós. Porque é assim. E o que eu constato em todos os imigrantes que eu conheci que viveram no Canadá e que lá eram de uma generosidade infindável, quando eles vêm para cá, defendem-se. Aprendem a defender-se. É uma mudança. E é um paradigma que está a mudar em Portugal. Mas é lento, porque são gerações, e sim, algumas martirizadas, mas também tem a ver com os modelos educacionais. Essa questão é importante. E aí chegamos num ponto crucial aqui do nosso bate-papo, da nossa conversa, do nosso colóquio, seja lá qual for o nome que queiramos dar a esse nosso encontro aqui. Está a mudar. E aí surgiu, então, por isso que esses dois homens aqui, junto comigo, fundamos a Global Diáspora, justamente para ajudar, para potencializar essa mudança.
esta associação de imigrantes e empreendedores e por que tinham que ser essas duas figuras aqui importantes neste projeto, porque eles têm isso no coração, eles sentem na pele, eles sentiram na carne toda a experiência, a jornada de um imigrante. E aí eu já passo a pergunta importante aqui, que é, por que vocês aceitaram esse desafio ou embarcaram nessa nave espacial, neste projeto que tem e que já não é nenhum projeto, é uma realidade, que tem como objetivo ajudar outros imigrantes a sofrer menos dores que vocês sofreram, que eu sofri, que a minha família sofreu. Você é um português que foi para fora e voltou, você é um brasileiro que veio viver em Portugal, eu que vivo aqui também. Por que vocês aceitaram? Eu vou perguntar para vocês, fala para mim. Vocês já falaram bastante sobre a realidade do imigrante. Agora, o que pulsa no teu coração, o que você vê na Global Diáspora, que é essa associação que tem como proposta potencializar e suavizar a dor dessa jornada, seja do empreendedor, seja do imigrante comum, do trabalhador, daquele que busca aqui uma vida melhor em Portugal. Falamos aqui de algumas características da sociedade portuguesa, mas eu digo, né, como um brasileiro que vivo aqui há 5 anos, que estou perfeitamente adaptado. Claro que se eu tivesse alguém que tivesse me ajudado no caminho, e muitas pessoas me ajudaram, não posso negar, muita ajuda nós recebemos. Eu, o Marcos, nós nos conhecemos, depois vamos falar um pouco mais, com o momento que nós nos conhecemos. E né, nessa chegada, né, Marcos, era praticamente a minha família, a sua família, tínhamos uns aos outros ali, e era isso. Mas fala aí para mim, vamos para a pergunta então, por que aceitaram um desafio de fazer parte, de trabalhar em prol do outro, do próximo, e seja esse próximo uma pessoa que nem a mesma nacionalidade que você tem? Que não, a Global Diáspora não é uma associação de brasileiros, tá? Frisar novamente isso, é uma associação de imigrantes. Por mim, eu acho que tudo aquilo que possa nivelar o homem e ele reconhecer-se como irmão do próximo é caminho. É o caminho. Viver na qualidade, sob o teto, eu sou imigrante, não pertenço e quero pertencer, para mim não faz sentido nenhum. Ponto primeiro. Ponto segundo. Quem está no seu lugar, que diz como dele, e olha para quem vem de fora, a olhar para ele com uma discriminação, qualquer que seja pela positiva, seja pela negativa, não faz sentido nenhum. E, portanto, tendo eu podido viver isso já, e, na verdade, vamos à ação, vamos fazer coisas. E a possibilidade de encurtar isso, para mim, é importante. Fazer parte. Fazer. Para mim, o lema é fazer. E quero-te lembrar uma coisa. Eu não disse isto há bocado, mas é uma coisa interessante. Eu, como cidadão canadiano também que sou, quando regresso ao Canadá, eu, por acaso, fui com um familiar que era português. Deram-lhe ordenado, deram-lhe escola, deram-lhe emprego, e eu, que era cidadão, bola. E eu estava tão desintegrado como ele, porque já não tinha nenhum laço envolvido aqueles anos todos de ausência. E essa é uma dor. E este país não está preparado para receber. Nunca se premuniu desse recurso fundamental que é de ajudar o próximo. Especialmente quem decide e opta por viver aqui em Portugal. E daí o meu desejo de valorizar esta participação na Global Diáspora e dar o meu contributo. Não vou mudar o mundo, mas pelo menos sentir-me parte disso. Isso já é muito bom. E é importantíssimo o que o Carlos falou agora, né, até com o regresso dele ao Canadá. De um ponto até estamos agora a gravar este programa, e no dia 13 de abril de 2022, né, no dia 1º de abril de 2022, né, houve um despacho em que permitiu que os imigrantes, ao chegarem em Portugal, mesmo sem alguns documentos, possam pedir um número de segurança social, né, de identificação, o NIS, né, número de identificação de segurança social, para que eles pudessem procurar emprego. Há também um diploma que vai ser votado na Assembleia da República a meio do ano, também com um visto específico para trabalho.
as pessoas às vezes criam, né, os governos ou as pessoas que estão a dirigir as organizações, no caso a Segurança Social e outros órgãos públicos, no sentido de pensar resolver a vida do imigrante e que às vezes isso na prática não ocorre. E existe uma expressão muito utilizada, muito voltada para o movimento negro no Brasil, que fala do lugar de fala. Eu não posso dizer como se sente uma mulher que sofreu uma violência, não, porque eu não sou mulher. E muitas vezes quem vai legisla pelo imigrante sem ouvir o imigrante, né? E aí pensa que está a criar um remédio, e remédio, já diziam lá a minha avó, que água demais mata a planta, né? Então, assim, esse caso é um caso específico, depois vamos falar um pouco mais. O resumo é, criou-se essa regra, congestionou a Segurança Social, criaram os próprios órgãos quase que numa autodefesa, começaram a bloquear a chegada dessas pessoas. E nós tivemos um caso agora recente de uma pessoa que foi emitir um número de identificação fiscal, que é o básico que a pessoa precisa para viver aqui, ou para pelo menos abrir uma conta em banco e tudo mais, e simplesmente foi impedida, algo que era por ordem de chegada, deixou de ser porque houve um congestionamento das vias de acesso a esses documentos. Isso quer dizer o seguinte, por que eu quero falar sobre isso? Já sem querer fugir do assunto. Para que as pessoas que nos ouvem, né, que estão a nos ouvir agora, não larguem tudo, não joguem, não vendam suas coisas, não façam dívidas para comprar passagens aéreas, a pensar que vão chegar em Portugal e chegou ao Jardim do Éden. Não é assim. Se o teu projeto for organizado, se o teu projeto for estruturado, você tem chance de ser bem-sucedido. Tudo que começa bem tem alguma chance de terminar bem. O que começa mal dificilmente vai terminar bem. Então, calma, né? Vamos entender o que o próprio Vitorino falou. O nosso projeto assenta exatamente nesse pilar de ser uma forma de criar uma condição melhor para aqueles que vêm para empreender, para aqueles que vêm trabalhar, para aqueles que vêm estudar. A nossa associação já tem esse objetivo de tirar essas dores do caminho dessas pessoas. Não é viabilizar um projeto de sonhos, não. É tentar evitar que você sofra no sentido mais amplo da palavra. Fala, Vitorino. Se me permitires, eu acho que há aqui uma questão muito importante. Sim. Que todos estamos a dizer, mas vale a pena reconhecer. Sim. Que é, reconhecermos todos como iguais, é dar as mãos a todos os empreendedores, a todos que estão disponíveis uns para os outros, se entre ajudarem a realizar. Porque nesta vida só interessa uma coisa, é realizar. Sim. O oposto é o quê? É a guetização. É as pessoas fecharem-se em grupos que eles podem se sentir como autoajuda, Sim. mas que na verdade acaba por ser um conflito, gerar tensão na comunidade, porque a comunidade não os soube acolher e eles não souberam defender-se dos medos. E isso, para mim, é onde nós nunca queremos chegar. Sim. E é por isso que estes países investem tanto na integração. E em Portugal não temos cultura para isso, porque a verdade é que somos uma parcela minúscula de um país que toda a vida virou para fora. E agora, quando se vê a acolher pessoas, não tem uma cultura instalada de acolhimento organizada. Tem normas europeias, provavelmente, sim, tem uma data de regras, provavelmente, tem essa questão da segurança social, provavelmente, e que já está, mas a capacidade de entrar em diálogo e de ser construtivo indo ao encontro da necessidade é neste tipo de associações que podemos encontrar. Pronto, esse é o nosso papel. O papel da Global Diaspora é dialogar e mostrar. Eu também tenho usado, Marcos, um pouco dessa comparação, junto com toda a equipe que está a trabalhar na Global Diaspora, qual é o maior impacto? Empoderar 5 imigrantes ou talvez ou melhorar a forma ou conhecimento, a literacia de uma pessoa que atende na Segurança Social, que vai atender 100, 150 imigrantes ao longo de um mês ou 2 meses. Então, focar na sociedade de acolhimento,
focar no preparar as pessoas para lidar com os nossos direitos, né, os direitos do imigrante, vai melhorar a sociedade local. É isso que a gente quer fazer também, né? E o Marcos vai dizer, então, por que aceitou esse desafio de participar desse projeto, de estar aqui a dar o peito às balas, né, para chegar e encontrar e enfrentar no bom sentido. Gente, fala. O ser humano, não há nada mais precioso no mundo que o ser humano. O ser humano, qualquer que seja ele merece respeito, merece ser bem tratado, merece atenção, merece ajuda. Nós não estamos falando de assistencialismo. Boa. Nós estamos falando de ajuda, de ensinar a andar, de se sentir colado junto com o outro, não deixar que o outro esteja só, mas que se sinta acolhido e possa caminhar junto. É como uma criança, é como nossos filhos, que nós abraçamos, cuidamos, ajudamos a andar e deixamos e damos liberdade para que ele ande e ensinemos, vamos ensinar o caminho e eles vão. É a mesma coisa. E eles vão escolher no final, lá na frente, né? Exatamente. O que caminho querem seguir, não é isso? Então, é o ser humano, é servir ao ser humano, porque não há, o Geraldo sabe disso, que muitas das vezes eu falei para ele, não tem como, pelo menos para mim, um ser humano ser feliz tendo ao lado alguém que sofre, vendo alguém sofrer, passando necessidades e não fazer nada. Não dá para ser feliz assim. Eu só me sinto feliz se eu estiver cercado de pessoas que comigo se sentem felizes. E se tem algum motivo pelo qual não estão, é papel meu servir, ajudar para que ela também se iguale. Nós somos todos iguais, todos iguais. Temos níveis sociais diferentes? Temos, isso é natural, isso é do mundo. Mas nós somos todos iguais. E não há diferença de cor, raça, língua. Somos todos seres humanos e, como tal, temos todos nós os mesmos direitos. Gostei de uma fala do Geraldo, que eu gostava de aqui acrescentar, que é a questão, por exemplo, nós não podemos, como entidade, olhar apenas para o imigrante, mas olhar também para quem o recebe, olhar também para aquele que, como funcionário público, está ali a receber e atendendo essas pessoas, porque é muito fácil apontar o dedo e acusar e dizer que está fazendo mal feito, que não está atendendo, mas isso é muito fácil. Mas como entidade nós também temos que nos colocar numa situação de olhar por aquele que está do outro lado a receber o imigrante, a cuidar, a ajudar para que ele caminhe. Isso que você falou, Marcos, é assim, pegar um gancho nisso também. Eu sempre, todo local que eu vou, minhas filhas falam, já começou meu pai a conversar. E eu gosto de saber da vida das pessoas no sentido de entender um pouco da trajetória delas. E eu fui algumas vezes ao CEF e uma das pessoas com quem estive lá, e aí conversar com a funcionária que estava a atender, e ela falava que a filha dela gostava da Mini, gostava de outras situações, e aí chegamos ao ponto que ela disse de onde ela tinha vindo para estar naquele setor a fazer o meu processo ali de renovar a minha residência. E ela falou que trabalhava numa biblioteca pública e foi desviada para aquela função ali. E eu, mas e aí, qual foi a formação que você teve? Não, simplesmente me tiraram de uma repartição, de um setor, e me puseram aqui. Preparo para estar naquela função. Nenhum treinamento, formação. Então, assim, é por aí que a gente quer atuar também. Geraldo, deixa eu só colocar uma questão também, Sim, porque tudo é questão de mão dupla. A forma como eu trato, a forma como eu lido com o outro, eu vou também ter uma resposta de acordo com como que eu trato. Eu lembro aqui, enquanto tu falava, me lembrei de um caso de um amigo que chegou a Portugal e eu o recebi aqui a pedido de uma outra pessoa, eu o recebi aqui
e orientei ele que ele tinha que ir, como ele havia chegado não diretamente em Portugal, mas através de um outro país, fez a imigração em outro país da Comunidade Europeia, ele tinha que, ao chegar, ir ao CEF para poder levar o passaporte dele para dar entrada aqui. Então eu falei assim, não, vamos lá. Eu peguei ele com a esposa e a filha e eu fui ao CEF aqui de Leiria para levar ele, para ele fazer isso. Falei assim, deixei ele na porta do CEF e falei, você fica aqui, aguarda, enquanto eu vou parar o carro e venho para nós. E naquela época, naquele momento, a ideia era, tu vai chegar lá, vai deixar seu passaporte vai ficar uma semana lá e para poder eles fazerem isso. E aí eu falei assim, não, mas vamos lá e vamos conversar. Quando eu fui lá parar o meu carro, que eu parei o carro, estava estacionando junto uma funcionária do CEF, que foi uma pessoa que eu conheci quando eu cheguei, foi essa pessoa que me recebeu no CEF e fez todo a papelada, preencheu tudo, enfim, para poder eu ter a residência, né? Ela estava a estacionar e ela não viu, tinha uma pedra muito grande e ela ia bater. Eu fiz sinal para ela parar, ajudei a ela a estacionar, aí ela estacionou, quando ela saiu, nós seguimos, olha, fui conversando com ela, ela me agradeceu por ter ajudado ela. Aí quando nós entramos no CEF, falou assim, você veio fazer o que aqui se você já tem a residência? Eu falei, não, eu vim trazer um amigo por isso. Ela falou assim, me dá aqui o passaporte aqui. Ela foi lá e voltou com o passaporte. Rapidamente. Às vezes é a forma como você chega. Eu acho que é mais um contributo e aqui antes do início das gravações aqui, o nosso Carlos Lumeira estava falando, ainda bem que são os brasileiros aqui que não estão aqui a reclamar da preparação, vocês estão sempre bem dispostos e tal. Eu não tenho certeza que as sociedades, as migrações contribuem também para dar um tempero diferente à comunidade que nos acolhe. Isso é uma característica nossa. Eu acho que a gente vive tantas dificuldades lá no Brasil que a gente tem que estar bem disposto, porque senão a gente corta os pulsos lá antes de fazer 15 anos. A verdade é essa, antes de completar os 15 anos. Então, assim, o que o Marcos disse é fantástico para coroar a nossa conversa aqui. Eu tenho, na verdade, também 5 anos aqui aproximadamente para completar já na iminência de tornar-nos, né, portugueses aí, através do tempo de residência. Estou muito, muito bem acolhido, sinto-me muito bem acolhido aqui, né? Nós aqui temos em comum também nos conhecermos através de uma associação empresarial, qual fazemos parte. Então, um ponto importante para aqueles que pensam em emigrar, que pensam em empreender em outro país, até mesmo procurar trabalho. Hoje estive numa ótica aqui com a dona da ótica e conversávamos que ela estava a mostrar aqui, Geraldo, mais um currículo de brasileiro aqui. A Cristiana, que vai ser uma das que vai conversar conosco aqui, da Leirivisão, em breve vai estar conosco aqui a conversar, já temos uma conversa pré-agendada. E as pessoas, muitas vezes, jogam-se nos projetos, atiram-se aos projetos e não têm o cuidado mínimo de entender para onde vão, quais são as práticas, para não cometer nenhuma gafe, né? Para não fazer... Eu acho que é uma obrigação de quem pretende sair da sua terra, estar com o coração aberto, né? Fazer o bem sem esperar algo em troca, que a chance geralmente é muito maior de ser bem-sucedido. E entender a sociedade que vai te acolher, entender como as coisas funcionam, quais são os termos que são utilizados ali, falamos a mesma língua, entre aspas, há muitos termos que não fazem sentido ou que soam até muito mal lá e cá. É isso, importante que qualquer projeto pode ser um bom projeto, desde que você organize, que você planeie e que você respeite a cultura da sociedade. Afinal, somos estrangeiros e tudo que foi dito aqui não é com a intenção de desanimar ninguém, né, de tirar a ideia de lançar-se num projeto de empreendedorismo ou num projeto pessoal, de estudar, não é nada disso. É só fazer um ponto de situação, fazer realmente, de fato,
deixar a pessoa consciente daquilo que vai enfrentar e não tenha sonhos. Sonhos não existem, tem que ter projetos, tem que ter propósito e viver realmente em função disso e que vai ser bom. O Marcos falou do filho dele que não pensa mais em voltar. Eu tenho a minha mais velha já não está nem mais aqui, já está praticamente, tem 23, a Tainá que também veio na mesma condição do filho do Marcos para estudar. A minha de 17, nem a passeio quer ir ao Brasil, então está assim, já virou portuguesa, já está muito bem inserida aqui na sociedade e é exatamente assim. Eu acho que os jovens têm a facilidade, né, de adaptar-se mais, porque dizem que é mais fácil, o Vitorino, aprender do que desaprender, né? Tipo, você tem algumas coisas enraizadas na tua pessoa, né? E se despir daqueles costumes, talvez não seja nada muito fácil. Eu acho que a territorialidade começa a ser também uma ficção, na medida em que o mundo global e o mundo digital encarregou-se de alterar profundamente a identidade nacional, estes parâmetros. O mapa-mundo é completamente diferente. O peso relativo dos nossos conhecidos e conhecimentos não tem... Estávamos a falar há bocado da televisão, daquilo que víamos. Sim. Deixamos de ser arregimentados por um canal 1, ou um canal 2, ou um canal 3, ou um canal 4. Eu não tenho televisão há 12 anos e não deixo de ver uma tela todos os dias. Ou de ver filmes, ou de ver coisas que me interessam do outro lado do mundo, ou de onde quer que estejam a ser geradas. Eu vejo miúdos a brincarem com estrangeiros em jogos digitais que a mim não me diz nada, nem aos meus filhos, mas eu vejo os outros, que têm um mundo de amigos que não estão sequer na rua, nem no bairro, nem na cidade, nem no país. Exato. E, portanto, esta desmaterialização, com certeza vai ajudar muito a reconhecer uma coisa. Somos todos iguais, temos todos que saber nos relacionar. E, idealmente, e agora falo de uma coisa que mexe comigo neste momento. Quando eu vou a certas zonas da nossa cidade e vejo grupos que sejam brasileiros, sejam ucranianos, todos muito fechados, incomoda. Confesso. E penso assim, caramba, falta ali uma injeção de acolhimento para que isto se dissipe mais. Vejo nos miúdos, os mais pequenos, olham para nós como estranhos. Não que eu leve aquilo a mal, de maneira nenhuma. Apenas sei que eles vivem uma realidade que eu acho que a sociedade tem que saber mandar ar ali para dentro. Sobre o dar e receber, sim, sobre o acolhimento e ser acolhido. Isto é uma prática que tem que ser muito, muito, muito facilitada. Não fazer disto um evento especial, mas ser uma prática diária. Eu faço isso quando tenho uma filha de 7 anos. E digo, como é que tu te chamas? Que idade é que tu tens? Normalmente tem 5 ou 6 ou 7. Eu digo, para 6, 9. Todo o miúdo se relaciona bem com isso. Sim. E pronto, e põe-nos a brincar. E este é o nosso papel, né? Enquanto associação, enquanto pessoas que estão ativas na sociedade, que têm um papel relevante, é fazer essa cola, né? Exatamente, esse é o nosso papel. E aí, para fechar agora, né, eu tenho aqui, já que você falou de projetos, de necessidades, eu tenho mais uma perguntinha para vocês, né? Na verdade, 2 que podem ser consideradas uma. Fale agora sobre um sonho, um projeto, curto prazo. Não quero falar nada para o futuro tão distante, não. Quero que vocês digam alguma coisa que pulsa no coração assim, e você mencionou ainda agora, falou sobre ucranianos, né? A nossa sociedade, eu falo nossa porque já sinto-me parte dessa cidade e sei que ela é um pedacinho minha também, está a receber muitos outros imigrantes e que ainda tem uma dificuldade ainda maior. Vem num contexto de guerra, né, Marcos? Né? Numa situação que não foi planeada, foram obrigados a deixar a sua terra
E o idioma é muito diferente, né? Então fala para mim, mas não quero entrar nesse assunto não, só para fazer esse enquadramento. O que eu quero saber do Vitorino e do Marcos é de um sonho ou um projeto a curto prazo para esse mundo, para essa terra que nós vivemos hoje, para esse país, para esse continente, para esse mundo. Pensa em alguma coisa aqui que vocês pensem a curto prazo, um sonho, um projeto. Eu acho que é um propósito, né? Sonho é alguma que na minha cabeça é intangível. Mas para mim, projeto se me permitires, Marco, eu adianto-me. Eu tenho duas questões principais que são as minhas metas. Sim. E Uma ambas, meta, né? metas diárias. Sim, sim. A noção da autorrealização. Que é esta noção de estar todos os dias a andar na rua seguro, confiante, com a sensação que se um dia eu me apagar, estou bem. Essa Não tenho nada autorrealização para fazer. pode ser chamada de gratidão ou autorrealização? Como é que você... É tudo a junto. mesma coisa? É tudo junto. Tá bem. É gratidão, é o sentido de dever realizado até aquele momento, é a consciência plena da minha existência e do meu papel na comunidade. Isso te faz mais feliz, né? Isso faz-me sentir autorrealizado. Sim. Okay? Ponto segundo, ajudar isso. E um caminho que eu optei é como facilitador biodança. Okay. Eu faço isso todas as Importante isso também. Ver Isso aqui é as uma outra pessoas- faceta do nosso amigo. Ver as pessoas a dançarem sem abrir a boca e aceitar o outro. E melhor, aprender sobre si próprio através da dança com o outro. No ajuste permanente. Esse ajuste permanente à vida é o caminho da autorrealização. Seja qual for o teu background, a tua formação de base, o que eu mais amo é esse lado despido. Estou aqui, corpo pleno. Então é servir ao próximo, ter a sua relevância na sociedade. É esse o teu objetivo, é esse o teu projeto diário, né? Não será toda a gente, no fim. É isso, tem que ser. Eu Mas vou nem levar- toda a gente percebe eu vou isso, levar né? as contas bancárias para o Não, buraco. graças a Deus não. A gente não leva, deixa elas aí. Essa é a melhor parte. Marcos, fala do teu projeto, do teu sonho, Meu do que sonho você tem meu- aí, além de ir lá ver a Cecília O meu mês que sonho vem. é simples. Meu sonho é simples. É que, de alguma forma, com a forma como eu trato as pessoas, como eu ajo na sociedade, as pessoas olhem para mim e sintam-se felizes por serem bem tratadas. Isso é um legado, né? Você quer deixar aí, Exatamente. passar Eu para quero- gerações. Exatamente. Revolução pelo amor? Quase Pode isso, ser, né? Meio pode clichê, ser, mas é, né? Porque o amor é essencial. É isso. O amor é essencial. Por ser cristão, por acreditar nisso, né, e fazer disso a razão da minha vida, Cristo é a fonte do amor. Ele deu a própria vida dele por nós. Então, por acreditar nisso, por isso ser razão da minha vida, é a forma que eu tenho de dizer para as pessoas que me cercam que eu as amo, sendo com elas, amando elas de alguma forma, servindo elas de alguma forma, tentando influenciar para que elas se sintam melhores do que ontem. Eu possa passar e elas se sintam melhor com a minha presença, por eu ter passado pela vida delas. Recentemente eu tive uma experiência como essa. Um conhecido, uma pessoa que eu conheci, um português, ele tem uma vida muito difícil, teve e tem uma vida muito difícil, né? Ele tem 2 filhos, perdeu a esposa e ele hoje cuida dos 2 filhos sozinho, tendo que cuidar, trabalhar, enfim, e uma dessas crianças é excepcional, tem síndrome de Down e é totalmente dependente, né? E ele faz aniversário 2 ou 3 dias depois de mim. E aí, conversando com ele, quando eu soube, eu falei assim, mas você faz aniversário próximo do meu? Poxa,
tem que comemorar, então. Aí ele falou assim, e ele disse uma coisa que me machucou, porque ele falou, olha, Marcos, eu nunca comemorei aniversário na minha vida. Eu falei, mas nunca, nem como criança, nunca. E depois eu fui saber o porquê, e é uma história triste, mas eu nunca comemorei. Eu falei assim, então nós vamos fazer diferente. Esse ano vai ser diferente, esse ano nós vamos fazer aniversário, nós vamos comemorar junto o nosso aniversário. Vai ter festa. A bebida é por minha conta, a comida é por minha conta e o bolo é por minha conta. Eu só quero que você venha para nós comemorarmos. Eu juntei um grupo de amigos e no dia do aniversário dele, que foi 2 ou 3 dias depois do meu, lá tinha comida, bebida, um bolo, cantamos parabéns e depois no final ele me abraça e diz, muito obrigado, porque eu nunca experimentei isso. Então, aquilo para mim foi um presente. Sim. Eu recebi o melhor presente. Sim. Então, o meu sonho é esse. É passar pela vida das pessoas e acrescentar alguma coisa de boa na vida das pessoas. Elas se sentirem amadas. Então, Fazer a diferença, né? Essa nossa iniciativa, ela vai ser uma ferramenta para que eu possa fazer Sem dúvida. com mais facilidade e talvez em mais quantidade. Com certeza. Com certeza. A ideia é esta. Então, vocês perceberam o porquê dessa associação, o porquê desses homens estarem todos aqui juntos nesse projeto? É realmente fazer a diferença na vida das pessoas, tirar algumas dores do caminho e conscientizar. Sempre a consciência tem que estar, os pés têm que estar no chão. Muito obrigado, Vitorino. Muito obrigado, Marcos, pela confiança, por estar junto nesse projeto e dar aqui o testemunho de vocês de forma curta, mas que teremos no futuro aí uma nova conversa que vamos conhecer ainda mais essas duas personalidades aqui leirienses. Muito obrigado a todos, muito obrigado à TV Leiria, muito obrigado a todos que estão aqui na nossa, por trás das câmeras. Não deixe de seguir aqui as nossas redes sociais, certo? Que lá nós vamos ter sempre uma comunicação, partilhar também o que está a ser dito aqui com outras pessoas de forma que isso possa vir a ajudar, para que as pessoas não sofram nesta caminhada e que estejam conscientes daquilo que vão enfrentar. Muito obrigado a todos. Global Diáspora está aqui para servir e para fazer realmente a diferença na sociedade que tão bem nos acolheu, que hoje é a sociedade leiriense, mas queremos expandir esse projeto por todos os concelhos do país. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.